Tudo bom, amigos do Mocidade? Lucas Evangelista aqui para fazer mais um vídeo de estudo do Evangelho. No vídeo passado a gente comentou uma perícope que está lá no Evangelho de João, justamente que Jesus encontra com os discípulos pela terceira vez e pergunta para Simão Pedro: Simão, tu me amas? E a gente fez um estudo muito curtinho falando a diferença entre o ágape e o filéu, e sem querer a gente acabou comentando o livro Pensamento e Vida, capítulo 30, que a gente citou uma frase que também está no Evangelho de João, que vai nortear o nosso estudo de hoje. Olha só a frase. Vou ler só o finalzinho pra gente. E, para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, ou seja, Jesus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E isso é uma frase que está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, que é justamente na Santa Ceia, antes da Páscoa judaica, antes de Jesus ser crucificado, antes da morte dele no Calvário, e ele reúne os discípulos, limpa os pés, molha os pés dos discípulos, e então faz a Santa Ceia, onde ele diz que um dos discípulos vai traí-lo, e então deixa esse último mandamento. Bora ler essa frase no original. De novo, eu estou usando aqui o Novo Testamento do Haroldo, que é uma excelente tradução. Eu vou aqui abrir o Evangelho de João, que já está marcado. Para quem quiser ler em casa, é o capítulo 13, e o versículo que a gente quer é o versículo 34. Depois de Jesus ter reunido os discípulos, ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Ou seja, Jesus deixa um último mandamento. E a gente precisa pensar, se ele manda mais um mandamento, ele manda um último, quer dizer que teve um primeiro, um segundo, um terceiro, etc. Que mandamentos são esses que ele deixou antes? Porque a gente vai ver várias vezes no Evangelho que Jesus repete constantemente: eu não vim destruir a lei, eu vim para que ela seja cumprida, e coisas assim. E aí, pensando nisso, a gente vai voar direto para o Evangelho de Marcos, que também já está marcado aqui, para a gente ler dois mandamentos que Jesus deixou. Quem quiser acompanhar, está lá no capítulo 12 do Evangelho de Marcos. É o versículo 28 ao 34, que ele diz é o maior mandamento. Bora ler. Aproximando-se um dos escribas que os ouviu, enquanto eles debatiam, vendo que respondera bem a eles, interrogou-o: qual é o primeiro mandamento de todos? Respondeu Jesus, que o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Bora fazer uma pausa aqui. No versículo 29, o que Jesus está fazendo? Jesus está recitando para o povo judeu justamente o Deuteronômio, versículo 4, 5, capítulo 6, que justamente Moisés, o profeta que escreveu esse livro, que faz parte do Pentateuco judaico, fala para o povo judeu durante toda a sua passagem, durante todo o êxodo deles no deserto em busca da terra prometida. Jesus está afirmando as palavras de Moisés, usando as palavras do passado para o presente. Ou seja, essa frase de que Deus é único, que devemos amá-lo acima de todas as coisas, não é necessariamente uma novidade para o povo judeu. E continua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. Ou seja, glorificar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazer uma pausa aqui também. O que Jesus está fazendo aqui, ele está recitando lá o Levítico, capítulo 19. Levítico também é um dos livros escritos por Moisés que compõe o Pentateuco judaico, em que reúne as leis do povo hebreu. Ou seja, é um livro com caráter quase que legislativo. E aqui é uma passagem em que Moisés escreve, que ele pede para os hebreus: por favor, não castiguem, não escravizem os filhos de seus povos, perdoem eles, amem ao próximo como vocês vos amam. Quem falou isso foi Moisés. Cristo só estava simplesmente recitando
parafraseando nesse contexto perfeitamente. Ou seja, para quem já conhecia, para quem lia constantemente, ou para quem estava ligeiramente inteirado sobre o que estava escrito no Antigo Testamento, abriu assim uma lâmpadazinha no coração e na mente. Ah, ele está citando os profetas. E aí continua. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: Muito bem, mestre, verdadeiramente disseste que há somente um, e não há outro exceto ele, e que amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, de toda a força, bem como amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e oferendas. Aqui no versículo 32, quando ele fala: Dissestes que há somente um, e não há outro exceto ele também está citando exatamente a mesma passagem lá no Deuteronômio, que Jesus cita. Ou seja, Jesus cita e o escriba que está conversando com Jesus cita também para dizer, olha, Jesus está falando algo correto, algo que realmente está nas Escrituras, que está lá em Deuteronômio, um dos livros da lei. Então Jesus fica muito feliz nesse momento. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, lhe disse: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Ou seja, nesse momento é difícil você debater cara a cara com alguém que conhece a lei. Por isso, os judeus, os saduceus, os fariseus se reuniam através de Jesus, se reuniam ao redor do Cristo, justamente para instigá-lo, para provocá-lo, querendo encontrar alguma brecha no seu argumento. Essa perícope, esse pequeno trecho de versículos também está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22. Para quem quiser acompanhar, quem quiser ver essas passagens que se conectam, que um evangelista comenta, que outro também comenta, são muito interessantes quando a gente coloca lado a lado. E essa passagem é muito marcante, porque aí a gente precisa lembrar o comecinho, lá no João capítulo 13, que a gente está fazendo o vídeo de hoje. Vos deixo um último mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, Jesus transcende o amai-vos uns aos outros. Por que que Jesus faz isso? Por que que o Cristo diz que, de certo modo, é o que ele está querendo dizer, que não é suficiente amar os outros como nós os amamos? E aí a gente tem que lembrar que o amor tem diversas vertentes. Assim como no grego, que a gente viu no vídeo passado, a palavra amor tem vários significados. Pode ser de um modo muito sucinto, muito básico. Pode ser o ágape, pode ser o filé, o filos, o filia, mas também pode ser o eros. Esse mesmo sentimento, expressão de Deus na criatura, que é o amor, se confunde dentro de nós por meio de muitos sentimentos. E olha só o que André Luiz vai dizer para a gente sobre o amor. Bora abrir aqui, que eu já deixei aberto para a gente no meu celular. Quem quiser acompanhar, olha o que André Luiz fala para a gente no livro Apostilas da Vida, lá no capítulo 21. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaíra. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que julga ser antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Olha que legal. Não deixes de amar nobremente. Ou seja, não deixe de amar da maneira correta, da maneira que o amor precisa ser sentido e consagrado. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? Como amar? Como usar esse sentimento, essa semente da angelitude dentro de nós para voos mais altos? E aí a gente vai lembrar lá de Paulo de Tarso, no começo da sua jornada apostólica, lá no Paulo Estevão, de Emmanuel. Quando ele está ali, perdido, sem saber o que fazer, roga a Deus dentro de uma caverna, tendo como a cama várias pedras, travesseiros outras pedras, e aí surge Abigail e Estevão na sua frente. E ele vê aquela visão mediúnica fantástica e pergunta, mas como? Como me aproximar do Evangelho? Como compreender o Evangelho de Jesus? E Abigail fala aquela palavra maravilhosa: ama.
Ou seja, usa o amor como norte, usa o amor para te impulsionar, usa o amor como ferramenta primordial do seu trabalho. Número 1, grande mandamento, o amor. E óbvio que o nosso amor não é perfeito. A gente ainda está engatinhando, caminhando, compreendendo nossos próprios sentimentos. Estamos ainda num processo de autoaceitação para então entrarmos no processo de construção. É a nossa reforma íntima. Só posso transformar, transmutar aquilo que eu conheço. Só posso aprender a amar de verdade quando eu começar a me compreender como criatura. E aí surge o amor, me norteando como bússola fantástica para essa jornada maravilhosa que é a vida. A vida é imortal, ainda que encarnados. E aí a gente tem que lembrar que no nosso cotidiano a gente tem várias oportunidades de amar. E aí surge a pergunta, que tipo de amor nós estamos tendo? É o eros, é o filos, é o ágape? Como André Luiz vai dizer, é o ódio? É a raiva? É a luxúria? Porque eles também são expressões do amor. Um amor que adoeceu, um amor que se envenenou, um amor que se traiu, mas que ainda tem uma essência do divino dentro de si. Né? E olha só que legal. O Denis, nosso querido Denis Soares, escreve uma música muito bonita, escrito Apenas Amar. E ele fala bem assim: vou por dentro me preparar para sem rebeldia aceitar. Invencível, invencível expande o amor. Em fraternidade eu desejo apenas amar. E todo um mar de afetos cativar. Uma luz vem para resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. A gente pode se inspirar nos outros, mas o amor vem de nós. O nosso amor vem de nós, irradia para os outros. A gente pode se inspirar, mas surge primeiro em nós. E olha que legal. Todo esse movimento de ascensão, de equilíbrio espiritual, surge com um objetivo apenas: para ao Pai glorificar. O Denis foi muito esperto, né? Quando escreveu essa música, porque olha só o que Jesus está falando. O maior mandamento é justamente esse: amar a Deus acima de todas as coisas. Moisés falou isso lá em Deuteronômio. Amar a Deus, que é único acima de todas as coisas. E aí ele deixa Jesus lá na Santa Ceia, na última ceia com os discípulos. Um último mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, embora nós possamos amar com inveja, com egoísmo, ganância, luxúria, rebeldia, amar como Jesus amou é justamente se desprender de toda essa materialidade que ainda habita em nós. Porque eu posso amar ao próximo como eu me amo. Mas se o meu amor não é perfeito, se o meu amor ainda é muito equivocado, se eu ainda me estresso com muita facilidade, se eu ainda me trato, se eu ainda me menosprezo, infelizmente, que tipo de amor eu vou dar para o outro? A gente dá para o outro aquilo que nós damos para nós mesmos. Elogiamos no outro aquilo que nós elogiamos em nós. Criticamos no outro, rejeitamos no outro, negamos no outro aquilo que negamos em nós. É o espelho junguiano. É o espelho junguiano na sua melhor faceta. Nego no outro aquilo que eu ainda nego em mim. E amo no outro, admiro no outro aquilo que já admiro em mim. O inimigo e o amigo habitam dentro do meu coração. Por isso que amar como Jesus amou é uma proposta infalível para a felicidade. Porque é um amor que não pede nada em troca. É um amor que sabe esperar pacientemente em Deus, que crê em Deus e glorifica a Deus acima de todas as coisas. Talvez aí vem esse grande momento do Espírito em que ele acorda para o Evangelho, percebe que talvez não há um movimento maior de gentileza, de fraternidade, de caridade, senão glorificar a Deus acima de todas as coisas. E na minha visão não há talvez ninguém melhor que falou dessa frase de Jesus, e que não é Emmanuel, não é André Luiz, não é Humberto de Campos, não é Bezerra de Menezes, não é Elias da Silva, não é Meimei, mas é o nosso querido Chico, num vídeo muito legal que eu queria compartilhar com vocês hoje. Bora ver o que o Chico falou sobre essa frase de Jesus. Bora dar uma olhada. Se eu fosse alguém
se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Incrível, né? Talvez não existam palavras melhores para encerrar esse vídeo do que desejar que cada um de nós ascenda individualmente nessa jornada fantástica que é a vida, sempre buscando amar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, hoje e sempre, lembrando sempre do Cristo, amar como Ele amou. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um abraço, fica com Deus.